Saudações trabalhistas, bem-vindos ao canal Centelhas. E, bom, começamos 2022 do melhor jeito possível. Esse é o ano em que vamos acabar com o Bolsonaro, é o fim do governo Bolsonaro. Como outros canais, outras páginas por aí têm iniciado a contagem, faltam 300 e poucos dias para o fim do governo Bolsonaro. É isso aí, alegria, festa! E eu acho que não. Eu fico muito preocupado com esse clima de festa e comemoração antecipada, especialmente da parte da esquerda, né? Afinal de contas, bom, esse é o campo político com o qual eu me identifico. Esse aqui é um canal de esquerda, né? E eu acho muito preocupante quando nós entramos nessa vibe, nessa linha de bom, Bolsonaro acabou, é isso aí, Bolsonaro já era. E é sobre isso que eu quero conversar a respeito nesse vídeo de hoje. Eu fico preocupado com isso que eu tenho chamado de um otimismo ingênuo da parte da esquerda, como se tudo já tivesse resolvido, como se a derrota do Bolsonaro já estivesse dada em 2022. E qual é a minha preocupação com isso? Nós corremos o risco de repetir o mesmo erro de 2018. Não podemos subestimar Bolsonaro. Em 2018, muita pouca gente levava a sério a candidatura de Bolsonaro. Afinal de contas, quando que uma figura tão abjeta, tão caricata, praticamente um meme ambulante, ia ganhar as eleições, não é verdade? E ele ganhou as eleições. As pessoas votaram nele. As pessoas se identificaram e elegeram o meme. E ao longo desses 4 anos de governo, o meme se provou um desastre, uma tragédia. E ao longo desses 4 anos, Bolsonaro cada vez mais foi perdendo o apoio, mas eu não acho prudente dar Bolsonaro como já derrotado no início de 2022. E até dá para entender um pouco desse clima de otimismo que pode levar a esse perigoso erro de dar Bolsonaro como já derrotado. Todas as pesquisas eleitorais desde 2021 mostram que Bolsonaro tem derretido. Hoje, as intenções de voto para Bolsonaro giram em torno de 20, 25%. Ele não é mais a principal opção de voto de grande parte dos brasileiros. A popularidade do Bolsonaro também caiu absurdamente. Mas não se enganem, as pessoas que votaram no Bolsonaro acreditando que ele seria o antissistema, acreditando que ele seria aquele que era contra tudo isso que estava aí, ou que votaram no Bolsonaro simplesmente para não votar no PT, essas pessoas até podem ter se arrependido de ter votado no Bolsonaro e não votariam no Bolsonaro de novo em 2022. Mas podem votar no bolsonarismo sem Bolsonaro. Quer dizer, um candidato de direita que vai defender um programa muito parecido com o do Bolsonaro, mas sem essa figura, sem esse meme, que é o Bolsonaro. Outra coisa, a popularidade do Bolsonaro tem caído muito, desde o início da pandemia, com altos e baixos, mas chegamos em 2022 com a pior popularidade do governo Bolsonaro. Mas isso não quer dizer muita coisa, afinal de contas, Temer se manteve 2 anos com baixíssima popularidade. E Bolsonaro já não é mais apoiado por muitos daqueles que o apoiaram em 2018. Jornalistas, blogueiros, políticos, empresários, esse tipo de apoio que eu estou me referindo. O cidadão comum dizer que, bom, eu não sabia em quem estava votando quando votei no Bolsonaro, tudo bem, até dá para entender. Agora, vai dizer que figuras como as figuras do MBL não sabiam quem era Bolsonaro? Dória não sabia quem era Bolsonaro? Conta outra, né? Apesar de tudo isso, Bolsonaro ainda não pode ser dado automaticamente como derrotado. Apesar das políticas desastrosas ao longo de 4 anos de governo, apesar de tantos absurdos que ele disse ao longo de todos esses 4 anos, apesar da vergonha que ele fez o Brasil passar durante esses 4 anos de governo, Bolsonaro soube se reinventar na política, ou pelo menos adotar as estratégias necessárias para se manter no poder. Afinal de contas,
vale lembrar, embora seja essa figura autoritária, um projeto de ditadorzinho fascistinha tupiniquim, Bolsonaro é tradicionalmente um político do centrão, um político do baixo clero, alguém que já estava há 30 anos na política e soube passar ali low profile. Portanto, eu acho muito perigoso subestimar Bolsonaro e considerá-lo um candidato já derrotado. E esse otimismo ingênuo, ele tem sido muito alimentado pelas pesquisas de intenções de voto. Afinal de contas, segundo as últimas pesquisas, o candidato favorito para 2022 é o Lula. Algumas pesquisas, inclusive, apontam que ele poderia vencer num primeiro turno, o que leva a um outro erro de estratégia perigosíssimo, que é dar o Lula como já automaticamente eleito em 2022. E por que eu alerto que esse é um erro perigoso? Primeiro porque eu não compartilho desse otimismo. Eu acredito, inclusive, que isso mostra um outro cenário, a despolitização da esquerda brasileira. Parece que depois de 4 mandatos no poder, 3,5 na verdade, afinal de contas não foi interrompido, a esquerda desaprendeu a fazer política. A esquerda desaprendeu a debater, desaprendeu a criticar, desaprendeu a fazer oposição a um governo de direita com características autoritárias. Lula livre, essa foi a principal pauta de uma boa parte da esquerda durante o primeiro ano do governo Bolsonaro. E eu não quero aqui nesse vídeo entrar em detalhes dessa questão do Lula livre, mas que, resumidamente, era uma pauta esvaziada. Era uma pauta despolitizada. E essa despolitização fica muito evidente quando há esse otimismo, esse clima de final de Copa do Mundo, quando o Lula é o favorito das pesquisas, como se isso bastasse. Como se apenas votar no Lula, como se apenas a vitória do Lula, como se tudo dependesse apenas de eleger Lula presidente em 2022. Por que eu digo isso? Porque, bom, boa parte dessas pessoas que têm intenção de votar no Lula em 2022 votaram no Bolsonaro em 2018. Votaram talvez no PT em outras eleições passadas ou em outros candidatos. Mas é aquele perfil que, embora a pessoa vote no Lula, por exemplo, para presidente, ela vota para senador no Luciano Hang. Afinal de contas, mais uma figura abjeta, mais um meme que se lança candidato. E esse é o problema de fazermos política baseada em personalismos e não em debates em torno de ideias, de projetos. Isso é o resultado depois de 4 mandatos onde a esquerda dizia não é hora para criticar. E o problema é que mesmo depois de 13 anos, nunca chegou a hora de criticar. Isso, aliás, vindo de uma parte da esquerda. Porque uma outra parte da esquerda que se atreve a criticar, que se atreve a propor um debate, é desqualificada. E desqualificada com personalismos. Dando nome aos bois. É mais fácil chamar Ciro de coronel, dizer que Ciro foi para Paris, por exemplo, do que debater um projeto para 2022, um projeto de reconstrução do Brasil. É necessário, é muito importante toda a esquerda fazer uma autocrítica. É tarefa do PT, do PDT, do PCdoB, do PSOL, até do PCO fazer uma autocrítica, para não cometermos os mesmos erros que cometemos desde 2002, ou desde a década de 90, ou desde... Enfim, vocês me entenderam. E, por fim, esse é um outro erro que eu alerto. Lula pode ser o candidato favorito para 2022, mas isso não significa que Lula seja a única opção da esquerda para 2022. Aliás, Lula não é nem mesmo a melhor opção para a esquerda em 2022. E eu falo isso não pela figura do Lula em si, mas, bom, qual é o projeto do Lula e do PT para 2022? A ideia é apresentar a mesma proposta de conciliação,
de 2002, de 2005, de 2010, de 2014? Aí alguns dizem assim, mas não é a hora de propor mudanças mais radicais, de falar em reformas ou de revogação da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, o mercado não vai gostar disso. Ora, se é para fazer uma candidatura simpática ao mercado, então é melhor nem concorrer com a esquerda, não é verdade? Deixa um candidato do mercado de uma vez. Chama o Meirelles. E isso, meus amigos, mais uma vez eu insisto, é o resultado da despolitização da esquerda. Resumindo, não é momento para otimismo. É momento para reflexão, é momento para crítica, é momento para debate. O que nós, do campo progressista, do campo da esquerda, queremos para 2022? Mais do que ganhar as eleições, mais do que chegar ao poder, é importante pensar o que fazer quando chegar ao poder. Por que queremos chegar ao poder? Qual é o projeto que nós temos para apresentar para a sociedade brasileira para dizer essa é a melhor opção que nós temos? E isso, como eu sempre insisto, é um debate não apenas saudável, mas necessário para a democracia. Se você chegou até o final desse vídeo, eu agradeço, apesar dos barulhos, apesar dos cachorros. Vocês sabem que eu não tenho material muito profissional para gravar, a gente se vira com o que tem, mas se você chegou até aqui, deixa uma curtida, deixa um comentário também, compartilhe com as pessoas que você sabe que vão se interessar por esse conteúdo e me ajude a espalhar centelhas de esperança. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Até!